Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje vamos falar sobre os jaspes, os tipos mais comuns de jaspes de serem encontrados no Brasil. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like para você não esquecer ao longo do vídeo. Assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Então pessoal, hoje é dia de falar de jaspes. Os jaspes mais comuns, os jaspes vermelhos e os jaspes amarelos e também os jaspes marrons. São os jaspes mais fáceis e mais comuns de serem encontrados na natureza. Vamos falar um pouco sobre essas pedras em si, vamos falar um pouco sobre valores dessas pedras também. São pedras que são fáceis de serem encontradas e que são comerciais. São pedras que têm valor comercial e podem ser vendidas. Elas não têm um valor alto, mas podem ser vendidas. Jaspe é uma variedade da calcedônia, que é uma variedade do quartzo microcristalino. Então ele também, jaspes e calcedônias, eles são parentes da ágata, são pedras que também são da mesma família dos quartzos. Existem muitos tipos de jaspes, muitos tipos de calcedônia, mas hoje vamos falar só desses dois tipos mais comuns, os amarelos e também os vermelhos. Em outras oportunidades vamos falar de outros tipos de jaspe também, que tem bastante para falar. Bem, quanto ao jaspe amarelo, gente, eu acho que não tem dúvidas quanto a identificar essas pedras, né? Elas têm esse aspecto opaco, que lembra bastante argila, às vezes, dependendo da cor dele. São pedras pesadas, pedras que não quebram tão afiadas como as calcedônias, elas quebram lisinhas assim, ó, mas não é tão afiado quanto outras, quanto uma ágata, por exemplo. E existem várias tonalidades de jaspe amarelo. Tem os que são mais opacos, alguns são meio amarronzados, outros são um pouquinho mais escurecidos. Depende da formação dele. Tem vários tons de jaspe amarelo. São pedras também bastante apreciadas pelo meio esotérico. O pessoal que gosta da energia das pedras sempre gosta de ter jaspe em casa. Alguns jaspes amarelos, especialmente, eles têm esses detalhes que lembram bastante madeira. Esses desenhos que parecem uma paisagem, parecem montanhas no deserto. Isso valoriza bastante a pedra. Quando lapidado isso daqui fica com um aspecto bem bonito, porque isso daqui dá um alto brilho, gente. Vocês não têm ideia. É uma pedra dura, então ela dá um altíssimo brilho e fica um desenho bem bonito também na hora que a pedra fica lapidada grande assim. Quanto ao jaspe vermelho, né? O jaspe vermelho não tem também dificuldades para identificar essas pedras, né? São pedras opacas. A gente pode achar também em rios. Essa daqui ela tem um aspecto um pouquinho mais áspero, mas ela pode ser encontrada lisinha também. Então o jaspe vermelho ele pode ser assim, né, bem vermelho intenso, mas tem outras tonalidades também de jaspe vermelho. Ele pode ser achado assim, gente, enrolado de rio. Esse daqui ele está meio mesclado. Ele tem umas inclusões, né? Mas é uma pedra fácil de achar. Essas pedrinhas vermelhas que a gente vê em rios, em riachos, vão ser os jaspes vermelhos. E olha só a diferença de tonalidade que eu falei. A gente tem um que é mais escurecido, né, mais para o vinho, e o outro com vermelho mais claro. Esse com essas manchinhas de branco. Mas os dois são considerados o jaspe vermelho, mesmo assim. Isso depende da quantidade de hematita que tem na pedra, né? Olha essa outra peça aqui, olha. Ela tem bastante hematita que chega a ser quase roxo. Olha só. Esse aqui chega até a ficar com um aspecto meio metálico, que se for lapidado. É bem pesada essa daqui. E tem também o marrom, né? O jaspe marrom, que é o meio termo. E tem alguns casos, gente, que como a hematita, que dá o tom vermelho, e a limonita, que dá o tom amarelo no jaspe, são os dois derivados do minério de ferro, isso pode acontecer numa mistura, né? Então as pedras podem vir assim, olha. Esse aqui é um exemplo, onde ficou tudo meio misturado e o jaspe ficou com a coloração laranja em alguns pontos. Isso é porque misturou o vermelho e o amarelo. Olha só a diferença de tonalidade. A gente tem um jaspe vermelho e laranja e um outro vermelho que puxa mais para o vinho. São as tonalidades de jaspe vermelho. O jaspe vermelho é muito procurado também para lapidação de joias. E olha só que interessante, o jaspe ele pode acontecer isso daqui também, ó. Ele ter a mistura de cores bem definida do amarelo com o vermelho na mesma pedra. Olha essa daqui, por exemplo, teve o marrom aqui na pontinha, o jaspe marrom, o jaspe amarelo e o jaspe vermelho numa única pedra. Depende só da combinação dos minerais que formaram ele para ele ficar assim. Esses jaspes com vermelho e amarelo assim
são chamados de jaspe mocaita por causa de uma região lá na Austrália, onde esses jaspes foram primeiramente encontrados lá, o famoso jaspe australiano. Ele tem esses tons de vermelho, amarelo e um pouco de branco e um pouco de roxo também. Então é um jaspe bem famoso lá no exterior. Então é o tipo de jaspe mocaita. Esse jaspe aqui não é da Austrália, esse aqui é da Bahia mesmo, mas é o mesmo tipo de jaspe que ocorre lá também. E olha só que ele tem uma coloração de amarelo bem bonita, que daria para fazer uma lapidação aqui, olha, um desenho formando esses desenhos com vermelho e amarelo, bem legal. Nós temos também esse tipo de jaspe aqui, é um jaspe aqui da nossa região também, que foi aqueles que a gente encontrou, aquele jaspe bem bonito, olha só, ele tem esse design de vermelho e amarelo, meio creme, meio marrom também. Isso daqui valoriza muito a pedra, né? Esse é um tipo de jaspe bem mais difícil de encontrar, um jaspe mais raro, digamos assim. Isso vai valorizar bastante a peça. A gente está devendo ainda fazer uns trabalhos de lapidação com essas peças que a gente encontrou, né? A gente encontrou uma quantidade, uma variedade desses jaspes bem bonitões assim, bem diferentes. Dá para cortar em vários ângulos aqui e fazer um lindo trabalho de lapidação, né? Para gemas mesmo, bonitas. Então por isso que valoriza um pouco mais a peça. Mas agora vamos falar um pouco também dos valores dos jaspes. Dos jaspes amarelos e os jaspes vermelhos mais comuns, digamos assim, a gente consegue encontrar na faixa dos R$ 35 a R$ 100 o quilo, as pedras em estado bruto para lapidação. A variação é de preço assim porque depende do tamanho da pedra, né? Pedras menores, pedras maiores são mais caras e também depende da cor da pedra, a intensidade da cor. A gente já mostrou que tem várias intensidades, né? Então quanto mais corado ele for, mais amarelinho, o amarelo mais vivo, ou então o vermelho mais vivo, mais caro ele vai ser. No geral é mais fácil encontrar o jaspe vermelho do que o amarelo no mercado, porque o vermelho, apesar dele chamar mais atenção, é mais usado em joias, o vermelho tem mais, é mais oferecido, tem mais no mercado. O amarelo é um pouco menos, né? É mais usado também em lapidações grandes. Falando nisso, pedras pequenas assim, ó, por exemplo, pedras pequenas assim, 1 kg de pedras pequenas vai valer menos do que uma pedra inteira grande que pesa 1 kg. Isso porque pedras grandes são mais difíceis de conseguir do que pedras pequenas, né? 1 kg de pedras grandes é mais difícil do que 1 kg de pedras pequenas. Por isso várias pedras pequenas valem menos do que uma pedra só grande. Então você consegue achar jaspes lapidados também na faixa de 15 a 20 reais, 30 reais, pedrinhas para coleção, né? É bom ter um jaspe em casa, isso depende da forma. E são pedras que você pode vender, caso você encontre em grande quantidade na sua região. Basta você separar direitinho, separa pelas melhores cores. Não precisa ser tão coloridos como esses que eu tenho aqui, mas desde que sejam vermelhos e amarelos, você pode separar uma quantidade boa para depois vender, anunciar na internet e vender suas pedras. Lembrando que é bom você fazer uma pesquisa lá, qual é o preço que está sendo vendido em média um jaspe da mesma cor desses que você tem, para que você tenha uma média de valor, né? Não adianta pedir um absurdo no preço de uma pedra, né? Não adianta pedir um preço assim exagerado, tem que pedir o preço que realmente vale aquele material. Então, esses são preços assim para vender por quilo, né? Entre 40 reais e 100 reais, mas em grandes quantidades, por exemplo, né? 5 quilos, 10 quilos, o valor fica cada vez menor. Mas aí fica a dica para o pessoal, né? Os jaspes vermelhos e amarelos, um tipo de pedra comum que pode ser vendida e que pode ter um valor comercial. Mas eu quero que você deixe agora nos comentários se você já encontrou jaspes, se na sua região tem jaspes em grande quantidade ou não. Comente aí o que você achou desse vídeo sobre os jaspes vermelhos e amarelos, marrons também. Deixe aí também todas as suas dúvidas que em breve a gente vai respondendo cada pergunta. A gente vai falar ainda sobre outros jaspes em breve. São muitos tipos, muitas variedades interessantes. Mas pessoal, por enquanto é só. Então, um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até mais!